Sejam bem-vindos ao PodTech, o seu podcast de tecnologia, inovação, design, empreendedorismo e muito mais. Para fins de acessibilidade, vou me autodescrever. Eu sou Agatha Silvestre, uma mulher branca, de cabelos escuros mais ou menos na altura dos ombros, uso óculos de grau e também visto a camiseta do projeto. Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Hoje teremos um convidado muito especial. Silvio Meirelles. Ele, que é do ramo de tecnologia e também servidor público, ele vai conversar um pouquinho aqui com a gente. A história dele, a trajetória, a carreira dele profissional é simplesmente sensacional. Eu fiquei aqui boquiaberta e vou conhecer um pouquinho mais aqui também com vocês. Prazer, Silvio. Tudo bom, Agatha? Prazer. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com vocês e poder contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? Como até onde eu consegui chegar aqui, né? E até onde eu posso chegar ainda. É um prazer enorme, né? Bom, eu já posso contar um pouquinho da minha história? Pode contar aí como é que surgiu essa vontade de entrar para a área da tecnologia. Tá, então vamos lá. Meu nome é Silvio Meirelles, tá? Atualmente eu tenho 38 anos, completo esse mês de junho 39 anos. E para falar lá do início, eu acho que eu vou prolongar um pouquinho na história para a gente poder, vocês me conhecerem um pouco melhor, né, e entender como foi que eu cheguei aqui hoje, ótimo, como empreendedor e como servidor. A gente gosta de histórias mesmo que inspirem a gente, pode contar. Segura que lá vem história. Bom, quando começou meu interesse por tecnologia, vamos começar daí. Quando eu tinha em torno de 13, 14 anos, eu queimei um computador do meu irmão. Meu irmão, ele chegou bravo, nervoso, porque aquela época era caro, né? Enfim, não era todo mundo que tinha. E desde então me despertou muito uma curiosidade, como é que aquilo funcionava, né? Como é que as coisas eram. Era muito novo para mim. A gente veio de uma família muito humilde, né? Não tinha muita acessibilidade. E o que a gente tinha era só o estudo. Então a gente tinha que estudar e eu sempre fui muito curioso, né? Então começou desde a minha adolescência ali. Logo em seguida eu tive a oportunidade de trabalhar como técnico de informática, arrumava impressora e tudo, e a curiosidade só foi aumentando, né? Recebia lá meus, eu lembro até hoje o salário, era R$190 por mês. Uau! E trabalhava de 8 às 18, abria loja, fechava a loja e à noite tinha que ir para a faculdade, né? Aí comecei a cursar administração, porque a minha cabeça era, vou ser empreendedor, né? Eu quero pegar isso aqui, abrir minha empresa e ir para frente. Já tinha gana já desde sempre? Já tinha uma vontade, né? Assim, ainda muito, muito curioso, sempre fui. Não sei se da minha criação ou se eu já nasci assim, enfim. E daí foi despertando cada vez mais. Comecei o curso de administração, fiz até o 5º semestre e falei, não é para mim. Aí desisti, falei, não vou fazer administração, né? Eu quero algo mais desafiador. E isso você tinha quantos anos? Isso, à época eu tinha 18, ia fazer 19 anos, né? Já tem seus 20 anos aí. Bom, fiz, aí já era 2003, 2004, por aí. Comecei aí a ir, né, para a faculdade e tudo mais, e aí desisti do curso de administração. Sim. Bom, pois bem, em 2006, isso tem o quê? 19 anos, né? Em 2006 eu tive a oportunidade de trabalhar no TJDFT em um projeto de modernização de arquivos. Então lá foi a primeira vez que eu tive contato fora do meu ambiente técnico ali e começar a lidar com pessoas, né? Sim. Então, pegar uma coordenação, gestão de equipe e conhecer a planilha. Então, olha que legal, foi daí que eu entendi, hoje, né, que a gente está em 2025, a gente teve o boom de inteligência artificial, de tecnologia, sim, eu consigo ver que aquela época já era inteligência artificial. Então, a planilha lá do Excel que eu comecei a trabalhar em 2006, ela já tinha um quê de IA ali, porque até já vou antecipar um pouco, mas inteligência artificial no final de tudo são dados, então são algoritmos, né? São algoritmos padronizados, com similaridades, mas são algoritmos. Então lá Sim. atrás, essa planilha me despertou um mundo, me mostrou um mundo que eu não conhecia. E aí começaram a surgir as oportunidades. Então eu entrei, não foi fácil, né? Eu não entrei já, sou chefe de uma equipe, tô aqui, pessoal. Não, Você teve que não ralar, foi isso. trabalhou.
né, para estar ali. Trabalhei muito, tive apoio também de equipe, de amigos, isso é muito importante. E aí uma dica, eu sempre vou falar isso aqui para quem estiver assistindo a gente, né, for acompanhar aí, que não aproveitem as oportunidades, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Um amigo meu sempre me falava assim: Silvio, a gente nunca sabe para onde nosso e-mail vai ou onde ele vai chegar. Então faça sempre um e-mail bem feito, monte uma mensagem muito bem feita. E assim eu segui, né? Foram dicas de amigos conhecidos ali do meio que me ajudaram a crescer. Então foi assim que eu fui construindo. Quando eu cheguei em 2006 nesse projeto lá do TJ, que ele, se eu não me engano, ele foi até uma prévia do que é o PJE hoje, né, o nosso processo eletrônico do judiciário. A gente fazia digitalização de todo o processo, tinha toda uma classificação, era um projeto bem complexo. E quando eu descobri planilhas, dados, análise, padronização e tudo mais, aí eu consegui outras vagas. Foi daí eu comecei a ter uma chefia, a chefia, a equipe de digitalização, mas através da curiosidade e do estudo. Então, isso daí sempre foi base. É claro que nada é por acaso. Teve uma Ágata que chegou e me fez um convite, né? Lá, à época, em 2006, um colega chegou e falou: Silvio, vamos trabalhar com isso. E aí foi indo. E ainda, nesse projeto, eu consegui conquistar o cargo de coordenador de planejamento. E aí foi onde eu pude explorar mais ainda dessa minha curiosidade. Eu tinha mais liberdade de ação. Sim. E com essa liberdade foi onde eu criei sistemas internos ali com Excel, né? Mas tudo nada muito técnico, tudo pensando só em ideias. Então eu olhava uma coisa aqui, outra lá. Naquela época não era muito forte a internet com o YouTube, então a gente tinha muito que fazer e errar. E é uma coisa que até deixo como dica também, isso eu vivi na prática, esse fazer e errar faz parte nosso ainda, né? Exatamente. Apesar de estar tudo muito fácil, né? Hoje, faça uma pesquisa na internet ou usa a inteligência artificial para alguns casos, ainda assim o fazer e errar faz parte, né? A gente tem que passar por isso, né? Então é bem legal. Então isso foi em 2006. Fiquei lá de 2006 até 2010, aí o projeto acabou. Uma outra empresa ganhou a licitação desse projeto e aí me convidou para voltar, e aí já com um cargo um pouco melhor, aí eu já era coordenador de fato do projeto. Ah, legal. E aí as coisas foram acontecendo e daí a gente foi evoluindo ainda mais ali. E nesse prazo de 2006 até 2010, eu consegui ser reconhecido ali com o pessoal, dentro do próprio tribunal, dentro da própria empresa. Sim. E em 2010, quando outra empresa ganhou a licitação, teve a indicação do meu nome para me chamar, né? Como eu estava dizendo. E de 2010 até 2014, 2015, que foi enquanto eu trabalhava nessa empresa de gestão documental, eu recebi um convite de um colega, de um grande amigo, na verdade, arquivista, que trabalhava também de forma híbrida nessa empresa de gestão documental e no Ministério Público Federal. Sim. Alocado, né, ou melhor, com o cargo dele aqui na Procuradoria-Geral da República. Sim. Aquele prédio redondo, bonitão, que a gente passa e fala, que legal, e tudo é lá. E aí, na minha inocência e de fato inocência, eu nem sabia que eu poderia entrar no serviço público não sendo concursado, porque não era meu foco, né? Meu foco sempre foi, desde lá de quando eu queimei o computador do meu irmão, era virar um empresário, né? Sim. Então, a minha ideia não era parar, estudar, fazer um concurso. Não, pessoal, não estou falando para que não façam. Quem quer, quem gosta e tudo mais, né? Faça, estude bastante, né? Para conseguir sua vaga. Mas não era o meu caso e ainda não é hoje, né? Eu ainda tenho essa veia empreendedora, mas eu vou chegar lá. E aí, de 2010 até 2014, 2015, conheci esse colega, e ele me convidou a assumir um cargo de chefia no Ministério Público Federal. Sim. Na divisão de editoração e publicação do MPF. Então lá a gente faz a publicação de todos os atos do MPF em si. Então o MPF ele é composto de várias unidades em todo o Brasil, né? Sim. São as procuradorias, Procuradoria-Geral da República e tudo mais. E entrei no MPF em 2013. Então, em 2010 eu conheci ele, né? Já tinha ouvido falar desse colega, a gente trabalhou junto, e ele é carioca, ele ficava falando assim para mim: moleque, se eu pudesse eu te colocava para trabalhar comigo lá na Procuradoria. E sempre ficava nessa brincadeira, né? E chegou um dia que isso ocorreu. Essa empresa de gestão documental, de
que eu estou citando, né, ela ganhava vários projetos. Então, ela Sim. ganhou um projeto do TJ, ela ganhou um projeto do IBAMA, ganhou um projeto do SERPRO. E aí, com essa curiosidade e essa veia de inovação que eu sempre tive, eu risco falar que eu sou um pouco viciado assim, com essa parte de tecnologia e inovação. Foi o que me levou a conhecer, né, esses outros projetos também. Então, Sim. eu tive a oportunidade de trabalhar no IBAMA, no SERPRO, passamos também ao TJ, né, e outras empresas privadas Você também falou contratavam do essa Sebrae empresa. também, né? Também, passamos também. Então, foi bem legal isso. E isso me levou para o convite ao MPF. Então, eu volto um pouquinho no que eu falei. Nada é por acaso, né? Tudo foi motivado por conta dessa curiosidade também. Sim. Porque senão isso não chamaria a atenção das pessoas, né? Exatamente. Então, eu não receberia o convite para ir lá e mostrar o trabalho. Em 2013, entrei na Procuradoria-Geral da República. E lá tive a oportunidade de automatizar o processo de trabalho de publicação. E isso graças ao Excel que eu conheci em 2006. Sim. O que a gente tinha no Ministério Público Federal? E é legal, estou citando muito a questão do órgão, porque quando a gente fala de serviço público, né, de órgão público, a gente tem uma questão burocrática, que sempre depende de licitação, de edital. Então, aquilo para mim era um desafio muito legal. Porque eu não tinha dinheiro, diferente da empresa privada, que você chega lá, ó, tem isso aqui, a proposta é essa, isso aqui vai ganhar tanto se a gente fizer. Já não era a mesma coisa da iniciativa pública, porque eu cheguei na iniciativa pública e falei, olha, pessoal, a gente pode fazer isso aqui, que isso aqui vai automatizar nosso processo de trabalho. Falava, tá, mas a gente não tem contrato para isso. E aí eu me vi num ponto, Agatha, de falar assim, caramba, e agora o que eu faço, né? Aí foi onde uma coisa que eu aprendi também nessa caminhada é de sair um pouco da caixinha, né? Então eu saí de fora daquele problema e comecei a ver por trás ali o que eu tinha. Sim. Estava muito Quais envolvido. Eram as possibilidades? Exatamente, então estava muito envolvido ali. Problema aqui, tinha que publicar ali, aí era o procurador ligando, uma loucura. Então o que eu tive que fazer? Sai da caixinha, ver. E aí a minha pergunta que eu fiz para mim mesmo foi o que a gente tem aqui disponível, né? Aí foi onde a gente chegou. A gente tem um pacote Office aqui. Isso já está aqui, já está rodando nas máquinas. Pacote Office, tecnologia, inovação, planilha. Chegou na planilha, que é o que eu já dominava desde 2006. Sim. E aí a gente conseguiu automatizar o processo de publicação do MPF utilizando planilhas e o Word. Aí é uma loucura, né? Nada, não precisou de um desenvolvedor, não precisou de nada mirabolante, você conseguiu resolver com as ferramentas que você tinha. Que tinha à época. É claro, Sim. assim, eu gosto sempre de falar que não sou só eu, né? Lógico, teve todo um apoio de uma equipe. Sim, apesar claro. de eu estar como chefe do setor, eu dependia muito dos meus colegas lá para eles tocarem o barco enquanto eu pensava em como resolver aquele problema, né? E aí deu super certo, virou case, a gente conseguiu passar isso daí como case lá dentro do Ministério de Sucesso, e aí as publicações que vão para o Diário Oficial da União do Ministério Público Federal passaram a ser semi-automatizadas, e enfim, a gente já tinha um déficit de servidores lá, e foi o que salvou e foi um dos motivos do meu convite. Então, o convite desse meu amigo, né, para ir para o MPF em 2013, para ser chefe da publicação, era exatamente para poder resolver esse problema. E aí que a gente conseguiu resolver. Que legal. E nessa época, qual foi o seu maior desafio, assim, que você acha que logo que você entrou lá no Ministério Público? Primeiro, assim, claro, é a burocracia, né? A gente fica preso ali, eu não tenho liberdade, eu sou muito ansioso também, eu não tenho a liberdade de ação, de inovação, porque a gente tem um orçamento limitado, dentro da iniciativa pública a gente tem muito disso, então a gente não pode arriscar, só pode usar o que tem de fato. Esse foi um dos principais desafios. E Sim. o outro, a própria mudança cultural, porque eu, como eu disse, eu não parei para estudar, eu falei, vou virar servidor público. Não, foi algo de oportunidade que aconteceu. E assim, é uma ótima oportunidade, porque me levou a conhecer pessoas em um outro cenário que eu não iria conhecer, provavelmente, né? Porque não era o meu objetivo. Então, só para ser mais sucinto, qual que é... Você pergunta, né? Qual foi seu principal desafio? Eu acho que essa quebra cultural das pessoas muito antigas, já sempre fazendo da mesma forma. Aí quando você chega com algo novo, fala bem assim, mas sempre foi assim. E isso dentro do serviço público é muito mais difícil, porque as pessoas já têm estabilidade, sempre foi assim, não querem mudar, né? Aí foi um ponto, uma curva ali que a gente teve que passar. Mas que foi muito bom.
mostrou várias formas da gente fazer, né? E hoje isso é muito mais simples para mim. Não sei se é a idade também, a gente vai ficando mais velho. Eu lembro quando minha mãe entrou no Ministério Público, ela ainda máquina de datilografar, né? Aí tiveram, né, que já começou quando chegaram os computadores, aí ter que passar tudo. Realmente, assim, uma super adaptação. Aí imagino, né, quem já estava lá e também tendo que... Porque as pessoas, elas se acostumam muito com as coisas. E quando surge, às vezes, algo novo, é muito desafiador para eles. E aí chega um jovenzinho lá querendo ensinar, ou com não mochila é assim. nas costas. Exatamente. Aí a pessoa já cria também uma certa resistência, né? Mas não tem como. Hoje o mundo, ele gira em torno, né, da tecnologia, de inovação, tá o tempo todo se atualizando ainda mais rápido, né, o mundo. Então, assim, não tem muito para onde você correr. Não, hoje é uma loucura. Você dorme, já acorda, já tem uma novidade. Exatamente. Muito louco. Mas eu acho que o setor público, ele tem tentado se inovar muito. Assim, a gente vê muito que as empresas privadas, elas se atualizaram muito antes, né, do que, às vezes, o próprio setor público, até por conta, realmente, da burocracia. Mas hoje eu vejo, realmente, que todas as coisas estão caminhando mais ou menos lado a lado. Tanto o setor privado quanto o público, eles estão meio que seguindo mesmo, no mesmo tempo. Né? Às vezes com um pouquinho mais de burocracia, mas eles estão... eles precisam, né, o tempo todo de inovação. É legal você falar isso porque isso é uma necessidade, né? Deixou de ser algo para melhoria de processos para ser de fato uma necessidade. Quem não utiliza hoje das tecnologias atuais, da inteligência artificial, vai ficar para trás quando a gente fala de iniciativa privada. E quando a gente olha para a esfera pública, aqueles que já usam inteligência artificial e outras metodologias de trabalho mais novas, digamos assim, com tecnologias mais robustas, esses conseguem produzir muito mais rápido. E aí, quando a gente olha para essa esfera, digamos assim, eu vou pegar o exemplo lá da minha realidade. A gente tem um judiciário. Se o judiciário está utilizando o IA há mais tempo e ele produz mais, se o Ministério Público Federal ele não começar a empatar ali com eles, ele vai ter um gargalo de volume, porque aqui está gerando um volume muito mais rápido e aqui está começando a acumular. Então, tem sim esse desafio, mas é como você disse, né? Agora os órgãos começaram também a se movimentar, já tem desde o boom da IA, né? E as coisas vão começando a começar a ficar alinhadas ali. Agora, uma coisa que você falou legal, porque... Eu vou puxar aí, você falou máquina, né, de datilografia, né? Daqui a pouco a gente vai ter que explicar o que é isso. Ah, é verdade, porque as pessoas, gente, desculpa. A gente vai falar... Eu tô viajando, esqueci que muita gente aqui não é dessa época, não sabe, nunca viu isso. É uma loucura, disquete, eu vou falar de disquete aqui. O pessoal fala, gente, o que esse menino tá falando? É uma loucura. Dá um pessoal, Google. Depois pesquisem, tá? Máquina de datilografia, disquete, vocês que são mais novos aí, pra vocês saberem o que é. É porque, realmente, antigamente, as pessoas usavam só papel. Tudo que tinha para documentar qualquer coisa sempre era no papel. E aí, depois, com a época da digitalização, as coisas começaram a ficar, tipo, muito só ali no computador, ali, às vezes, num pendrive, enfim. E, realmente, essa geração mais nova nunca teve acesso, não sabe, de fato, o que é. E cara, é muito interessante, porque, sei lá, eu tenho 35 anos. Parece que não é tão distante assim, 35 anos. Mas quem tem 15 anos hoje não faz nem ideia, nunca viu na vida. Agora, de 2022 para cá, né, apesar da nossa idade, de 2022 para cá, evoluiu e as coisas aceleraram numa velocidade... estratosférica, né? Que parece que são anos, assim. Parece que são anos, mas parece que são mais anos. Parece que evoluiu coisa de 10, 15 anos em pouco menos de 3 anos aí. Não, a própria história do carro elétrico. Na minha, né, juventude... eu não imaginava que eu iria chegar a ter um carro elétrico. Não imaginava. Eu achava que era algo muito mais distante. Sei lá, em 2050 talvez fosse surgir. Daqui a pouco os carros estão voando mesmo e a gente ainda vai estar aqui. E a gente vai achar normal, né? Não, vai falar, gente, como é que isso aqui sempre existiu, né? E aí isso é engraçado, porque os nossos filhos nascem e já acham que é sempre assim. Um caso engraçado, né, falando em tecnologia, e essa tendência, né, da questão das gerações. Tava um dia aguardando numa consulta, e aí a mãe com a criança do lado, e a criança na revista passando o dedo, assim, achando que era tela de um iPad, de um tablet ali.
E é isso, as crianças vão nascer, né, e já vão achar que aquilo sempre existiu, né? E verdade. Isso até é um ponto de atenção, né? Porque a inteligência artificial, ela é muito boa e temos que usar, né? Sim. Só que ela não pode provocar da gente esquecer de onde que surgiu tudo ali, porque isso pode ser um risco futuramente, né? De como que veio tudo, até para a nova geração saber como é que ela usa a inteligência artificial, né? Mas isso a gente deixa para falar daqui a pouco, quando for falar da empresa. E me conta aqui, falando aí ainda no Ministério Público, o que significa na prática liderar uma assessoria de inteligência artificial dentro de uma instituição pública? Caramba, isso aí é um bom desafio também, né? Como tem vários vieses aí, né? Mas, assim, é satisfatório, é muito bom, até por conta do tamanho do órgão, né? Eu sou muito grato a todos ali que confiam a mim esse cargo. E todo dia é uma novidade, né? A gente tem que estar atrás, tem que trazer, tem que fazer e, assim, é fora de curva, né? Afora que também as possibilidades que a gente tem de ajudar outros órgãos, né? Ali acaba que vira case ali para estar sempre conversando com os demais. Imagino. Mas a chefia da assessoria foi mais um que não foi um acaso, foi muito do perfil, né? As pessoas ali enxergaram isso e me fizeram um convite. Estou muito feliz. Ainda eu estou lá nesse cargo, já vai para quase um ano aí, talvez. Foi mais do meio do ano passado, se não me engano. Mas ainda estou, né? É sempre bom ter um friozão na barriga de vez em quando, porque cada coisa que você vê da IA é um desafio legal. Mas tá indo bem, graças a Deus. E qual foi o projeto mais desafiador que você liderou durante essa época no MPF? Do MPF, Agatha, foi... Assim, o mais difícil. Vou falar o que a gente está passando agora, que foi um desafio assim, bem legal. Depois o pessoal vai assistir esse podcast lá, que me conhece, vai brigar comigo, mas eu vou falar. Conta. Eu recebi um convite para assumir a gerência de logística do concurso Procurador da República. Sim. Isso no concurso passado. Esse foi o maior desafio para mim, a minha opinião, porque... porque é um concurso... a responsabilidade enorme, assim. Muito tenso. Né? Tenso, é um desafio. Mas aquela questão, né, eu fiquei muito feliz de receber o convite, mas é um desafio, ainda está sendo um desafio, porque eu continuo como gerente ali, né? E é um desafio porque é um dos concursos mais difíceis que a gente tem hoje no país. Lida mais difíceis, concorrido. Concorrido, enfim, não é qualquer cargo, né? Tá bem complexo. E aí foi assim a história, vou contar a historinha para vocês. Um certo dia, meu chefe virou e falou: Silvio, o que você está fazendo aí? Eu falei: doutor, A época eu estava trabalhando foi no 30º... Aí porque eu estava numa assessoria, ele, Silvio, como é que tá aí? Eu falei: doutor, tá bom demais. Maravilhoso. Obrigado e tudo. Pois eu acho que você tá muito feliz, você tá muito tranquilo, eu vou te arrumar um problema. Aí me chamou e falou: olha, eu vou assumir a secretaria de concurso e eu preciso de alguém com seu perfil e tudo mais para fazer essa atividade. Aí me chamou, né? Quando eu entrei lá, as pessoas que estavam lá já eram de uma faixa etária um pouco mais alta, mais elevada que a minha. Eu cheguei lá já com aquele mesmo desafio, né? Uma quebra cultural e tudo, mas graças a Deus deu super certo. A galera lá, apesar da idade, são pessoas que entendem a necessidade dessa evolução. Claro que com um tempo um pouco mais diferente do que outros colegas com idade entre 30, né? E por aí. Mas aí deu certo, mas respondendo... Esse é um desafio ainda hoje para mim, né? Eu continuo com o cargo também de gerente ali, de logística, e ainda é um desafio aí. É uma loucura boa, mas é. E como é que funciona mais ou menos essa logística do concurso para Procurador da República? Só para entender. Não, só em resumo, só para vocês entenderem um pouco aí de como é. Esse concurso ele é feito em 3 fases. A gente tem uma fase de prova objetiva, a gente tem uma fase de prova subjetiva e tem a última fase que é a prova oral, fora a questão de títulos e tudo mais. Então, cada fase é um concurso que leva um pouco mais de um ano, né? Normalmente o rito normal dele ali. Ou seja, as pessoas, assim, para quem não conhece, nunca soube desse concurso, por exemplo, é um concurso que ele tem todas essas etapas e ele não é um concurso que você vai lá, faz a provinha e daí
vai lá, volta de novo, por exemplo, uma OAB, que às vezes é um mês entre uma prova e outra, mais ou menos, a prova, você passou nessa etapa, você vai e faz a outra rapidinho. Não, ele é bem mais longo bem do que um concurso normal, é concorrido, quase um ano mesmo. longo, e assim, é totalmente diferente, né? E aí já mostra um pouquinho dessa questão do desafio da logística, né? Imagina, você tem 3 fases ali, é claro, não trabalho só, né? Tem todo um time, né? Não é nenhuma equipe, mas tem todo um time ali para estar atuando, e isso ajuda. Agora, um dos pontos ali, que é sempre importante, eu sempre vou voltar nisso, para o pessoal entender a importância que foi aquele início meu lá. Hoje eu estou como gerente de logística também por causa da planilha. E não parece, mas é. Tanto que a galera até brinca. Uma coisa lá. tão boba assim, né? Que vamos se dizer, aprender a fazer uma planilha de Excel, mas que te trouxe grandes resultados. Exatamente. E depois eu até fiquei me perguntando, né? Poxa, mas para mim era uma coisa simples, né? Todo mundo conhece planilha. E depois eu fui observando que não. Aí eu não sei fazer. E aí eu não vou mentir, não sei fazer. Eu sou péssima de Excel Tá até vendo? hoje. Eu não sou dessa área, né? Eu sou da área de humanas, total. Eu já tô nas exatas ali. Mas é isso, aí a planilha lá de 2006, ela me ajudou a estar hoje com esses cargos de confiança, né? Então, de onde um procurador chega e fala, olha, se eu estou precisando disso aqui, você tem como ajudar com isso? Isso é legal, né? Sim. E mais uma vez, nada foi acaso. Isso foi resultado do trabalho que foi apresentado. Então, diferente de outros casos, tal pessoa foi convidada a trabalhar em tal órgão e tudo, não. Nesse caso foi muito do trabalho mesmo, né? Então as pessoas viam o resultado daquele trabalho e falavam, legal, se isso aqui funcionar lá dentro do órgão vai ajudar bastante. E aí foi isso, hoje meu desafio é esse, gerente de logística ali, gerente de logística do MPF. Que legal. Do concurso. E que tipo de cuidado que você precisa ter ali ao implementar uma IA dentro dos órgãos? Primeira coisa que a gente tem que saber quando fala de inteligência artificial. Isso não sou eu que estou falando, tá, pessoal? Se vocês pesquisarem, vocês também vão encontrar aí. Primeiro ponto é ver se a fonte é correta. Então, se você não domina bem aquele assunto, se você não tem certeza que aquilo está certo, você tem que ir atrás para ter certeza se a informação está correta. Uhum. Então, quando a gente fala de órgão público, isso se agrava ainda mais. Então, toda a informação gerada por inteligência artificial ela tem que ser revisada. Ela não pode ser tida como verdadeira numa primeira resposta ali. Então, tem todo esse cuidado, né? Então, é um principal. O que a IA fala, ela não pode ser tida como verdade ali, pronto, e acabou. Absoluto. Tem que ser verificada como verdade absoluta. Ou seja, você pode botar um negócio lá no chat GPT, não necessariamente vai estar totalmente correto. Pode parecer estar, mas não... E parece muito bonito. A IA engana a gente muito legal. Exatamente. Ela fala e a gente acredita. Aí, inclusive, teve, né, tempos atrás, a questão da inteligência artificial criar uma jurisprudência que não existe. Então, esse cuidado na esfera pública é muito importante, né? Porque ainda mais quando fala de decisões, né, que vai influenciar na vida das pessoas e tudo mais. Né? Não só, mas principalmente quando vai afetar, né? Então é isso, aí há desafios da IA ali. Além de toda a parte que a gente tem que ter de licitação, tem que ter uma empresa, aí às vezes a empresa que ganha não é a empresa que entrega o melhor ali, e aí você tem que trabalhar com aquilo que você tem, né? Entendi. E um dos desafios é essa questão de burocracia ainda interna do órgão público, e a outra é esse cuidado que tem que ter com relação ao resultado que a inteligência artificial traz. É muito boa, acelera o processo de trabalho, mas tem que ter cuidado. E um outro ponto muito importante, que eu acho que é bom o pessoal aí registrar também, é que nem tudo é inteligência artificial. A gente está acostumando demais. Tem que ter uma IA para isso, uma IA para aquilo. Mas às vezes são soluções que já existiam. Uhum. Né? Então, às vezes um Ctrl+C, Ctrl+V já resolveria algo que você pede para a IA fazer. Sim. Você vai lá no site e fala assim, copia o site para mim, por favor, e traz o resultado aqui. Mas você já não poderia fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? Então são coisas assim, um exemplo muito simples, né? Sim. Mas o que tem que ter anotado? Nem tudo é inteligência artificial. Às vezes tem alguma solução que já existia, algum código que já existia que você pode utilizar no lugar. Então quando você pergunta assim, né, dentro do MPF, ali tem que ter essa análise, ainda mais que a gente lida com dinheiro público. Então não é simplesmente chegar lá e falar, olha, vamos colocar uma inteligência e tudo mais para rodar e fazer isso. Tem que ver se já não tem algo pronto, se uma planilha não resolve, que às vezes a planilha resolve, e aí vai. E um outro é segurança, né, da informação.
para as duas esferas, pública e privada. Mas quando Sim. a gente fala da esfera pública, a gente está lidando ali com autoridades, então tem que tomar um cuidado extremo com o sigilo da informação. Então, não pode sair usando qualquer IA lá. Não posso chegar, abrir o ChatGPT e colocar dados sensíveis lá. Inclusive, pessoal aí que está assistindo também, tomar cuidado com isso quando for usar essas inteligências artificiais ali abertas, né? ChatGPT, Gemini e tudo. Por mais que às vezes fala ali que os dados são preservados, é sempre um cuidado bom a ter. Pensem, um colega lá do Ministério Público, ele sempre fala isso também. Pensem o uso dessa IA como se fosse uma postagem do Instagram. Se eu posso postar no Instagram, então tudo bem, eu posso usar tranquilamente a IA. Agora não, isso aqui eu não posso postar porque isso aqui tem privacidade, eu estou colocando senha, então não façam, né? Sim. Tem que ter esse cuidado. Então são três, se eu for resumir, essa resposta seria talvez em três pontos. Na ordem, o sigilo eu acho que vem primeiro aí, olhando para a esfera pública. Nem tudo é IA, isso é um outro ponto, porque gera custo e é muito caro ainda hoje. Sim. E um terceiro ponto é sempre verificar as respostas. Você tem que saber se aquilo é verdade ou não. Então, isso é importantíssimo. Esses três aqui tem que estar juntos. Legal, muito bom. E dando uma dica aí para o pessoal, aproveitando, não necessariamente todos os órgãos, ele tem toda uma equipe ali que cuida de cada setor. Só para eles entenderem que muitos empresários, ou seja, você que está aí assistindo, você pode ser um empresário aí da área de tecnologia ou, sei lá, da área de marketing, enfim, que vai ganhar licitações para trabalhar nessas empresas públicas. Então, você conseguiu, né? Porque a empresa que você trabalhava tinha ganhado uma licitação, né? Não, no meu caso, foi por conta do convite para poder fazer pessoal. Parte do Ministério. Aí a minha ida para a IA foi eu pensei lá do TJ. Ah, tá, do TJ que você fala? Do TJ, naquela época. O TJ época. foi a licitação. E aí vai dentro do que exatamente você está falando. Isso. Então, só para eles entenderem que, assim, não necessariamente só trabalha ali dentro de um órgão público quem é servidor público, quem fez o concurso e passou. Não, eles contratam também empresas, eles precisam, às vezes, desses braços para conseguirem dar todo ali o suporte do que realmente o órgão necessita. Né? Alguns órgãos têm a boa prática de fazer isso porque isso gera um custo menor e tem um resultado, às vezes, mais rápido, né, com empresas. Então, bem lembrado isso. Se você é empreendedor, se você montou sua empresa e você tem um serviço exclusivo para órgãos, às vezes prefeituras também e tudo mais, você pode estar participando de licitações digitais ali para oferecer seu serviço. Isso é muito legal. Eu conheço 2 amigos que também são dessa área de segurança. Na hora que você falou de segurança de tecnologia, de dados, né? As empresas todas, elas precisam disso. Tanto empresas públicas quanto privadas. Exatamente. Todas precisam dessa segurança. Então, e eles trabalham hoje com órgãos públicos, né? Para gerar segurança para dentro do órgão. E eu acho isso muito, muito legal, porque são empresários, né? E que estão prestando um serviço para o governo. E que sempre vai existir a necessidade desses, né? Não tem para onde fugir. Ou seja, se você quer montar aí também a sua empresa, se você já se prepara, porque você não precisa só prestar serviços para empresas privadas, né? Você pode também participar dessas licitações e é algo muito bom. Às vezes tem licitações que são durante 5 anos. Prorrogadas, aí tem vários modelos. Então, assim, é tanto uma segurança muito boa para o empresário, porque também trabalhar com os órgãos públicos, né, oferecendo esse serviço é muito seguro, como é bom para todo mundo. Eu acho que todo mundo fica e pro órgão feliz. É muito bom, o órgão não ótimo. Tem aquela preocupação e acelera também o trabalho. Então, é uma baita de uma oportunidade. Agora, tem que ter exatamente a base, tem que estudar, entender o que vocês vão fazer, né, para poder ter uma empresa sólida aí. Exatamente, eles só contratam mesmo quem preenche ali todos os requisitos e tudo mais, e eles são bem criteriosos, né, essas licitações. Mas é muito bom. É um mercado muito bom. É um mercado amplo. Eu conheço muita gente que só trabalha com isso. E outra, tem licitação para tudo, tá, pessoal? Gente. Tem para IA, vai ter para infraestrutura, vai ter para segurança de dados, como a Agatha estava falando, para todas as áreas, né? Aqui tem uma amiga que ela trabalha na área
de marketing, ela é social media e trabalha para uma empresa pública. Que eles ganharam, a empresa dela ganhou uma licitação. Então, assim, gente, tem Setor tudo. de comunicação tem muito também, a galera contrata, é bem legal. Então, assim, tem esse mercado aí que dá para se explorar, né? Se você tem uma empresa, né, dá para se explorar isso daí. É muito legal. E me conta aqui, agora eu quero falar aqui um pouco sobre a sua empresa. Tá, vamos lá. Vamos lá, como é que surgiu isso? Como é que nasceu é IT 360 que chama? IT 360, Tecnologia e Inovação. Quero saber e o que te motivou de fato ali a empreender, assim, já vinha de antes, né, lá dos seus 13, 14 anos, mas eu quero saber o que de fato ali foi o pontapé inicial para você falar, não, agora vai. Então, eu sempre tive esse projeto guardado, né, essa vontade de ter a minha empresa. E o ano passado, até o pessoal, né, às vezes acha que, pô, já tem a empresa, tem 10 anos, 15 anos. Não, na verdade, a empresa foi fundada o ano passado. Consegui tirar esse sonho do papel e foi muito motivada por esse boom tecnológico que a gente está vivendo hoje. Sim. Como eu até brinquei aqui, né, eu sou quase que viciado em tecnologia. Então, poxa, eu não aguentava ficar preso ali mais, né, na esfera pública ali só com aquilo e querendo mais. A gente não pode. Então, a iniciativa, o órgão público, ele dá, né, o servidor público, ele tem estabilidade? Ele tem estabilidade, né, por uma questão de lei e tudo mais. Mas eu arrisco falar que ele não tem liberdade financeira. Às vezes até liberdade também, qualidade de vida, liberdade de tempo. Então, eu, muito preso, sabe? Então, eu precisava soltar isso, né? Precisava tirar do papel aquilo que eu sempre quis. E aí, o ano passado, em junho e julho do ano passado, a gente foi em São Paulo, foi o meu sócio lá. Meu sócio me apresentou duas pessoas muito importantes para a empresa, né? Que são os nossos 2 sócios, que apostaram nessa ideia. Eles costumam falar que eles acreditam em pessoas. E nós temos 2 sócios investidores lá em Itajobi, por isso o IT 360. E através deles a gente fundou, né, a empresa de tecnologia e inovação. Eles são de um outro nicho de mercado, nada a ver. Setor. Eles são do agro, né? Eles são os maiores hoje produtores e exportadores de limão que a gente tem no país. Legal. E eles acreditaram no projeto, né? Para você ver assim, só abrindo um parêntese, as pessoas, elas, assim, quem já são grandes empresários, eles tentam sempre incentivar ali, eu conheço vários que são investidores de várias outras empresas, eles dão uma diversificada ali no patrimônio deles, né? Assim, eles investem bastante. E é normal. E isso é muito bom, porque vocês, quando tiverem aí ganhando seus milhões, também invistam, porque às vezes pode ser que alguém também invista em vocês, né? E aí vocês vão crescendo, invistam também nas outras pessoas, nos projetos, porque isso é muito legal. A gente vê muita gente crescendo e se tornando muito grandes por conta disso. Exatamente. Quem já é hoje, pessoal, quem já é empresário de sucesso, já fatura lá seus milhões, bilhões, enfim, eles tendem a diversificar o seu investimento. Então, às vezes, startups, né? Vamos falar de startup, que a gente está falando de tecnologia e tudo mais. É muito comum empresas e fintechs investir em startup como investimento ali dentro do hall de negócio deles, né? Então, às vezes, eles têm até empresas que têm um caixa próprio só para investimento. Exatamente. Então, você que está estudando, você que tem, cara, eu quero isso para mim, eu quero ser expert em IA, eu quero montar a minha empresa e tudo mais, saiba que tem empresas grandes que já fazem esse tipo de investimento para startups, né? Então, você tem que estar ligado e antenado nas novidades aí. E aí, conosco não foi diferente, né? Só voltar um pouquinho antes da minha ida para Itajobi. Já tinha o meu cargo no serviço público. Sim. Eu atuei ainda de forma híbrida também numa empresa de gestão documental, enquanto uns 2 anos assim, iniciais eu trabalhei nas 2 iniciativas. E, paralelo a isso, eu montei a minha consultoria. Então, qual era o meu foco? Como no tribunal ali eu conheci muitos estudantes de direito, esses meus colegas estudantes, eles se tornaram advogados, montaram seus escritórios. E aí, como eu fui para a procuradoria e tinha sinergia ali do assunto, aí eu comecei meu pezinho de empreendedorismo, antes de montar a empresa. Entendi. Que foi pegar dali e fazer consultoria para essa galera. Então, eu cheguei começando fazendo o quê?
uma planilha. É de fato, e aí tudo começou com isso, né? Então o colega chegou assim, eu preciso fazer controle de prazo processual. Legal, como é que você faz hoje? Eu tenho esse caderninho aqui. Vamos planilhar seu caderninho, bora? E lá na planilhinha automatizada começou a nascer, porque também ainda a gente não tinha tecnologia acessível à época para falar, não, vamos fazer um sistema. Era tudo muito caro, né? Ainda hoje mas hoje está mais acessível. Sim. Hoje você vai na IA e pede para a IA te ajudar a montar um sistema, ele já vai ajudar, não preciso contratar um desenvolvedor. O desenvolvedor talvez ainda precise, mas não um time de desenvolvedores. Às vezes um desenvolvedor para utilizar a IA e fazer. Deixar o negócio lá direito, fácil, otimizado. E aí eu fui para a consultoria e eu comecei. Então, no meu tempo livre, eu ia lá, né, entre um horário e outro, eu ia nos escritórios fazer essa consultoria lá com os colegas advogados. E daí eu fui para a área de medicina também. E nessas consultorias, aí sim, a gente já tinha tecnologia, internet, já estava tudo mais legal. Eu consegui desenvolver um ecossistema chamado 360. Eu chamei de 360 porque minha ideia era deixar tudo num lugar só. Então imagina assim, vamos pegar o exemplo aqui, né? Digamos que vocês aqui têm um sistema de atendimento de WhatsApp. Aí vocês têm um sistema de um colega que responde ali o Instagram. Aí você tem um sistema para enviar e-mail em massa, que é e-mail marketing, né? Para a galera que é do marketing aí vai saber do que eu estou falando. Sim. Aí você tem um sistema de CRM, que é para controle de atendimento de clientes. Aí você tem um outro sistema para essa finalidade. Então, observando isso, o que eu pensei? Vou juntar tudo num lugar só e vou chamar isso de 360. Não tinha nome ainda, vai ficar 360. Aí eu criei a ideia do Lawyer 360, que é o advogado 360, e criamos também o Medical 360 dentro desse contexto. Então vamos pegar tudo que é para médico, a gente coloca numa plataforma só e cria o 360, que vai ser diferente do que tem para o advogado. Sim. E aí dentro da advocacia a gente cria também. E esse mesmo projeto, eu coloquei ele embaixo do braço, fomos eu e meu sócio lá para Itajobi, agora voltando na historinha lá da empresa, e a gente apresentou para eles, né, que são esses grandes produtores lá de limão, né, do nicho do agro, e apresentamos para ele, falou, olha, tem isso aqui a gente pode chegar aqui, a gente já tem isso pronto e a gente precisa disso, o que vocês acham? Eles falaram, cara, legal, gostamos da ideia, a ideia é muito boa, a tecnologia é muito boa, mas mais do que tecnologia e ideia, a gente acredita nas pessoas. E aí, palavras deles lá, e isso foi muito importante para mim até, para me ensinar também, né? Isso é importante. Então ele falou assim, olha, cara, eu sei, vocês ainda não têm um produto vendendo, mas eu acredito em vocês. E aí, pessoal, assim, é estudo, é tentativa e erro, e tem também essa questão de você trazer, né, a confiança para a pessoa, né? A pessoa ela tem que confiar em você. Sim. Então, você quer ter uma veia empreendedora, a primeira coisa, você tem que gerar essa confiança, né? Não adianta porque você não vai começar a vender do dia para a noite, não é bem assim. É claro que você pode acertar num produto, que você vai escalar ele vai ser de prateleira, pronto, você vai lá e vende, né? A galera faz dropshipping, né? Isso aí já está ficando mais passado, mas ainda tem. A galera faz revenda de produto digital, tudo bem. Mas se você fala, não, eu quero montar o meu, vou montar uma IA, vou fazer isso, então você não sai vendendo do dia para a noite. Então você tem que gerar essa confiança para o público, seja seu sócio, enfim, né? Aí qualquer nicho aí. E aí a gente apresentou o projeto, eles acreditaram na ideia, mas acreditaram mais ainda nas pessoas que estavam ali. E aí a gente montou a IT 360, ou IT 360, que vem de Itajobi, que seria... Fosse colocar assim, seria Itajobi Tecnologia da Informação, mas aí ficou IT 360 Tecnologia da Informação. E o 360 foi por conta desse conceito que nasceu nas consultorias. Legal. E veio a empresa. A empresa, qual que é nossa ideia? Primeiro, a gente aproveitou o que eu já tinha dessa minha vontade de tecnologia e de estar todo dia estudando, lendo sobre, e carregamos isso para dentro da empresa. Então, normalmente nós somos os primeiros a já testar coisas ali de IA, né, dentro ali. Então, para o que a gente se propôs a fazer, nós somos normalmente os primeiros a já entregar para os clientes. E isso é legal porque é um baita diferencial. A gente está sempre atualizado. Então, digamos assim, saiu o DeepSeek. DeepSeek foi um termo lá, é uma IA que virou um boom porque veio da China e tudo, e muita gente ouviu falar. Sim. Saiu o DeepSeek, no outro dia a gente já tinha ele no sistema para uso. Legal. Saiu o GPT 4.1, no outro dia a gente já disponibilizou para uso.
Isso eu estou falando não para mostrar que é diferencial só nosso. Isso eu estou falando para a galera que está acompanhando aí também, ver que isso vai ser um diferencial para eles também. Sim. Então, e isso cada vez mais, as pessoas querem as coisas mais em tempo real. Exatamente, é muito normal. É para ontem. Se você manda um WhatsApp, a pessoa demora 2 minutos para te responder. Se for uma clínica médica mesmo, dependendo do que for, você vai procurar outra. Existe. E quem responder primeiro ganha. Provavelmente ganha. Vai ganhar o paciente, exatamente. Então, a gente tá assim. acho que a tecnologia ela acabou deixando a gente extremamente imediatista, né? Então, de fato, assim, se a gente não tiver às vezes uma resposta ali na hora, você já começa a tremer, perde, ela parece um vício. Você já perde muito o time mesmo. Você perde o time, às vezes vai perder um contrato, vai perder, não tem muito para onde correr. Gente, eu sou péssima de WhatsApp, tá? Não desistam de mim. Mas você uma hora você responde, né? Uma hora eu tenho mais de 1000 mensagens para responder, mas assim, talvez pode ser que a inteligência artificial me ajude, né? Instalar um sistema aqui que fala, oi, tudo bem? Tipo assim, mandou lá Olá, eu sou a Ágata. Tá precisando fazer alguma coisa aí relacionada a isso para os retardatários que não conseguem responder. Vamos fazer, você vai falar, Silvio, se passar um dia eu não responder, coloca a IA para responder. Aí dá pra gente fazer. Não, pelo menos umas 5 horas, né? Se não responder em 5 horas... Aconteceu alguma coisa. O pessoal, gente, eles querem um negócio rápido. E me conta aqui, você acha que os pequenos empreendedores, você acha que vale a pena eles também se beneficiar da IA, mesmo sendo ali pequenos, estarem começando? E por onde exatamente começar, que você acha? Então, aí são 2 caminhos, né? Para eu entender um pouco mais a sua pergunta. Se é ele usar para fins dele ou se é ele usar para venda, né? Para usar para fins dele mesmo, para a própria empresa, não tem para onde correr. Isso daí esquece. Quem não utilizar a inteligência artificial vai ficar para trás no mercado. Porque a inteligência artificial ela é muito boa. Ela é perigosa? Sim. Em certos pontos, sim, mas ela é muito boa. Facilita muito, né? Exatamente, todo nicho de mercado. Eu estava vindo para cá e estava vendo um podcast também. O pessoal estava falando sobre a inteligência artificial e aí chegou num ponto de falar, mas como é que usa ela no agro? Aí ele estava dando um exemplo, né? Digamos que... Eu vou pegar esse exemplo só para ajudar na resposta com o microempreendedor aí. Sim. Porque às vezes a pessoa olha e fala, poxa, mas meu negócio é fabricação de caneca, eu vou usar a inteligência artificial para quê? Né? Tem várias formas. Você pode usar ela para analisar qual que mais vende, se é a branca, se é a azul, se é a com estampa, se é a sem estampa. Você não precisa fazer isso manual, você não precisa fazer um relatório ali. Você pega a IA, ela vai pegar o banco de dados e vai te falar, olha, a tendência é essa. Tá, mas de quem comprou a caneca branca, como é que é essa pessoa? Qual que é a faixa etária? Se você tiver essa massa de dados ali, a IA te ajuda a responder. Então vai falar, olha, da faixa etária de 30 a 40 anos, tem comprado mais a estampa azul. Sim. Então até na criação de um objeto, ela vai te ajudar. Legal. Do que eu vi de exemplo lá, foi o pessoal do agro, ele falando, como é que eu usaria? Bom, se você tem uma plantação e tem determinada planta ou erva daninha que seja, nasce lá, pode comprometer a sua plantação. Você vai tirar a foto, vai falar, olha, isso aqui é erva daninha, ela tem essas características e tal e tudo mais. Você pega um dronezinho, tira a foto de toda a plantação, a IA vai mapear e vai falar, olha, detectei aqui, o volume está aqui, e aí quando você for colocar um inseticida ou quando você for colocar alguma coisa para combater... Coloca nos locais certos e economiza ainda produto. E economiza e não perde, porque você pode monitorar isso de tempo em tempo e a inteligência artificial te respondendo, né? Então, assim, voltando, microempreendedor, empresa nova ou empresa já existente, enfim, hoje a gente está numa realidade que é que nem o uso de computador. Você não tem como, ou do celular. Você não tem como ter uma empresa se você não usa hoje um computador ou um celular ali para interagir com seus clientes. Não tem como. Sim. Então, a IA está se tornando isso também. Eu costumo falar isso daí também. Eu falo, mas eu estou repetindo, na verdade, o que eu estudei, né? O que eu li. A inteligência artificial, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, ela não tem um dono. Ela é uma ferramenta como se fosse, de fato, um celular. Então, eu não posso chegar lá no Ministério Público Federal e falar, pessoal, eu desenvolvi essa IA aqui, eu desenvolvi esse agente de IA, esse agente de IA é meu. Não, ele não é meu. Eu entrego para a Ágata. Coletivo. E a Ágata vai usar do jeito que ela usa o celular dela. Se ela gosta de usar o celular
em pé, deitado, se ela gosta de usar o celular quando ela está no sofá, cara, você vai usar, a ferramenta é sua. A IA é do mesmo jeito. Então, assim, a IA tem que ser tratada assim. Ela é uma ferramenta que ela pode ser utilizada ali e o usuário é que vai usar da forma que ele acha melhor ali, como ele vai perguntar e tudo mais. Entendi. É claro que tem técnicas aí de prompt, engenharia de prompt, aí a gente vai para uma outra esfera para ajudar nas respostas, né? Mas só ratificando aí, microempreendedor, vou começar hoje. Cara, tem que começar com inteligência artificial. Vou começar fazendo atendimento com o WhatsApp. Liga a inteligência artificial no WhatsApp. Ah, mas eu não quero comprometer meu WhatsApp. Aí você vai me chamar e a gente vai usar o WeChat. Que aí, o WeChat é uma ferramenta nossa que tem atendimento com IA e é bem diferente do que hoje o mercado oferece, né? Depois eu falo um pouquinho mais. Até para dar ideia, né, para os novos empreendedores, né, para os jovens empreendedores aí. Então, assim, tem que usar, pessoal, não tem para onde correr. Inteligência artificial tem que estar no sangue aí da galera agora. E me conta aqui, o que você diria para um jovem que tem medo de começar pequeno? Se fosse há alguns bons anos atrás, eu ia falar para investir em Bitcoin. Agora, porque eu estava dando uma olhada, aí eu ia te falar, né? Se eu quisesse uma dica lá anos atrás, eu ia pedir essa dica. Mas brincadeira à parte. Para o jovem que está começando hoje, uma dica que eu teria para dar. Primeiro, uma coisa que deu muito certo para mim, tá? Eu repeti isso muito para minha equipe também. Pessoal, trabalhem por vocês. Se vocês estiverem trabalhando com o que vocês gostam, às vezes isso aí parece muito repetitivo, né? Mas é verdade. Trabalhe com o que você gosta e trabalhe para vocês. Se vocês trabalham para vocês, vocês vão crescer naturalmente. Isso é fato. Trabalhar para vocês significa o quê? Faça porque é para você. Não faça porque, eu estou fazendo porque é para a empresa crescer. Porque quando você começa a ter essa mentalidade, dificilmente você sai do lugar. Porque você fica refém disso e acha que está sendo prejudicado sempre, que a empresa ganha mais e você está sendo, digamos que, não está sendo reconhecido, né? Então, assim, trabalhe sempre para você. Tenha em foco que tudo que vocês vão fazer, seja o estudo, seja o trabalho, seja a inteligência artificial, é para prol do seu crescimento. E você crescendo, automaticamente a parte financeira cresce, as ideias crescem e você sai do lugar. Tá muito difícil, tá difícil, não estou conseguindo. Saia da caixinha, tá? Saia daqui, faz isso aqui, pega essa canequinha, sai daqui e olha o problema por fora. Garanto para vocês que isso aí vai ajudar vocês demais, tá bom? Então, quase 2 dicas, né? Mas isso funcionou para mim. Não estou falando que isso vai se aplicar para todos. Mas eu vejo que os exemplos que eu tive que tiveram essa mesma mentalidade cresceram, foram empresários de sucesso. E é isso, né? Eu começaria por aí, né? Sempre com esse foco, vou trabalhar para mim, porque é para o meu crescimento, né? Sim. E você acha que hoje o mercado para essa área de tecnologia, que tipo de profissional ali que eles estão procurando? Dos últimos estudos que eu fiz, Agatha, muito forte ainda a análise de dados, ainda assim está forte. Galera que investe em infras, aí tem que ter muita grana, mas podem ter certeza que hoje o gargalo de inteligência artificial é data center, é energia, é essa parte de manutenção dos dados. Então essa é uma área que ainda vai crescer muito. E não tem como não falar de outra coisa, inteligência artificial. Então, assim, profissão hoje que trabalha com inteligência artificial vão ser cada vez mais procuradas. Tem muita gente que me pergunta assim, mas Silvio, vem cá, hoje eu sou web designer, minha profissão então vai acabar? Não vai acabar, mas se ele não se adaptar, ele vai perder espaço no mercado. Sim. Porque hoje as IAs elas já fazem um site, vou pegar esse exemplo, né, que está bem recente aí também. Já faziam, mas agora está melhor. Então, a IA, ela produz, ela cria para você uma página de vendas. Silvio, estou com minha empresa, vou vender um sistema de atendimento e eu quero colocar lá na internet. Hoje eu preciso pagar um web design para fazer o site? Para fazer o site, não. Mas esse mesmo web designer, se ele se profissionalizar e entender como funcionam os algoritmos de busca, como é que fica agora as novas campanhas e tudo mais, ele ainda tem o espaço dele de mercado. E ele pode até usar a inteligência artificial para criar a página. Então, assim, que as pessoas às vezes perguntam, web design, aí já teve colega advogado falando, não acredito nessa questão de IA, porque senão vai substituir advogado.
E, de certa forma, ele está certo, não vai substituir. Mas, se ele não usar a inteligência artificial para ajudar a condição do escritório dele e tudo mais, ele não vai para frente. Sim. Porque os outros colegas já estão usando, né? Então, não tem para onde correr. E é isso, né? Então, tem profissões que vão se remodelar, mas a IA, ainda hoje, ela precisa de um humano por trás para estar validando o que ela está fazendo. Mas você acha que algumas profissões elas vão sumir daqui a um tempo mesmo, assim? Porque as pessoas já falam isso há um tempo, né? Ah, com a inteligência artificial as profissões vão acabar, várias, né? Mas você acha mesmo que não vai precisar ali de um humano por trás ali, que muitas realmente vão sumir? Minha opinião, aí é pessoal minha, eu acho que sempre vai ter que ter alguém para ficar com a mão na tomada, para decidir a hora de ligar ou desligar determinada coisa. Então, eu acredito que as profissões elas vão se aperfeiçoar, né? Elas vão cada vez mais ficarem mais rápidas, né? Então, coisas que eu demorava às vezes dia para fazer, eu vou fazer em alguns minutos, alguns segundos. Sim. Pode vir a substituir algumas atividades, tarefas, sim, mas hoje, no cenário atual, sim, eu vejo que ainda não, porque você tem que estar sempre medindo ali. Vou te dar um exemplo prático. A gente tem um sistema automatizado com atendimento. Ele atende Instagram, WhatsApp, e-mail. Sim. O que você imaginar, ele atende. Aí, um dos clientes virou e falou assim, tá, mas eu quero demitir meu atendimento, quero ficar só com inteligência artificial. Hoje não dá, porque a inteligência artificial ela pode, o que a gente chama de alucinar, né? Ela pode dar uma resposta fora do contexto ali. Dar uma viajada. Viajar legal, e aí não vai ter ninguém lá para corrigir ou para falar, não, eu sou a Agatha, vou te atender a partir de agora. Então, assim, a gente sempre pede muito cuidado. Pode vir a substituir algumas pessoas? Pode, porque uma coisa que você fazia em mais tempo, você vai fazer em menos tempo. Mas substituir o atendimento todo ainda é muito arriscado. Sim. Existe o que eles chamam agora, os especialistas têm falado da inteligência artificial geral. O que é essa? É a AGI, a sigla, né, em inglês. Sim. O que é essa inteligência? A ideia é chegar próximo ao raciocínio humano. Quando a gente chegar nisso, aí sim talvez comece a se falar mais. Aí você pode até me perguntar, mas Silvio, vem cá, não tem... Se a inteligência artificial já cria um site, para que eu vou precisar de um web designer? Aquilo que eu estou falando, esse web designer pode usar a inteligência artificial, porque às vezes a Agatha, o colega que está assistindo, não vai saber qual é o prompt para montar a landing page melhor. Exatamente. Já uma pessoa que é da área, estudou para isso... fez cursos. Vai colocar ali todas as informações de fato necessárias para o negócio. Exatamente. Bom, olha, né? O botão tem que ser tal cor, porque o nicho da pessoa é medicina. Medicina normalmente trabalha o azul. Tem que ter um botão de WhatsApp flutuante, porque hoje as pessoas clicam muito lá. Sim. Ou ele às vezes já está um pouco mais avançado e já está vendo como é que estão as pesquisas do Google ali. Aí essa mesma pessoa vai fazer isso melhor do que eu, que sou o cliente, entendeu? Sim. Então, substituir 100%... ainda não, é muito arriscado a gente falar, acho que é muito prematuro até. Mas os próximos anos a gente não sabe. É aquilo que a gente estava falando, a gente dorme e já acorda com tudo novo, né? Já muita coisa nova. Meu celular mesmo, vez ou outra, está conversando comigo sozinho, eu estou aqui, ele começa a falar, né? Posso falar, oi, tudo bem? Estou aqui. Tudo bem, como eu posso te ajudar hoje? É uma loucura. Não, e a gente teve, só aproveitando que eu lembrei aqui, nós tivemos recentemente, algumas semanas atrás, o Google I.O., que é o evento que o Google promove para falar das novidades, né, o que eles estão trazendo para o mercado. Sim. Aí, coisas que eles trouxeram, né, que é novidade no Gemini, que é a inteligência artificial do Google a nível conversacional. Eu posso chamar o Gemini aqui agora, abrir a câmera aqui com vocês, filmar essa caneca aqui e pedir para ele fazer uma pesquisa em tempo real ou me ajudar a montar um roteiro para um podtech. E aí ele monta ali na hora e conversa comigo. Eu acho que no YouTube tem muito desse conteúdo. Estão usando muito para estudo, ou para, às vezes, até para receita. Eu estou aqui, olha, eu quero fazer essa receita aqui, você me ajuda? Aí ele vai ler a receita bonitinha. Vai e te ele ensinar. Como se fosse um assistente. Amei. E para estudo, você está lá com trabalho para fazer nossos filhos, né? Quando estiver lá com um trabalhinho, você vai pegar a IA e vai falar assim, olha, tem esse trabalho para entregar, entrega amanhã, me ajude a fazer, faça a pesquisa. Nossa, eu tô precisando de uma dessa para os trabalhos dos meus filhos, porque, mas, na verdade, assim, eu precisava de um robô para ele fazer o trabalho, que tem que fazer com caixa de papelão, palitinho de picolé, ainda sou eu.
Então, mas botar a mão lá, olha... tem que botar, é artesanal o negócio ainda, mas se aparecer um robô que faz trabalho de casa de criança, eu vou amar. Esse eu vou comprar na hora. Tá vendo aí, pessoal? Vocês aí já tem um nicho de mercado aí para as mães. Exatamente, aí, todas as um mães vão robozinho para ajudar no trabalho. Mães. Inclusive, tem robôs, eu acho que é da empresa Unitree. São robôs que você pode programar neles. E ele tem um robô, que ele é um robô mesmo, com braços e pernas normais ali. E você programa, é o que a gente chama de open source, né? Ele vem com código aberto, ou uma parte do código dele é aberto, e você coloca a IA que você quer, você programa o que você quer. É o mesmo que, você já deve ter visto, talvez, um cachorrinho, robô. Sim, é da mesma empresa, ela tem também. E o cachorro você também programa. Olha. E isso é um outro nicho de mercado que vai ser bem promissor. Então, quem gosta de robótica, cara, eu não sei se seria engenharia mecatrônica nesse caso, ou enfim, mas trabalhar com isso. Isso é um mercado que vai aumentar demais, né, para fábrica e tudo mais. Pensa a galera lá, os robozinhos fazendo colheita e tudo. Aí a pessoa fala, poxa, mas isso aí é desumano. Não, pessoal, na verdade não. Às vezes a pessoa pode estar trabalhando com óculos virtual, né? Enfim, qualidade de vida também. Pelo menos o pessoal lá, ao invés de estar lá no sol rachando, fazendo colheita, vai estar lá na sombra debaixo da árvore vendo se tá colhendo aí, ó. Não, robozinho, faltou mais uma cenoura aí, puxa aí a outra que faltou. Paga um sapo pro robô, fala, vocês que deixou cair esse aqui, né? Brincadeira, pessoal. Mas é isso, tem muito mercado aí, né? Quando a gente fala de tecnologia, e tá só crescendo. Que bom. Agora, investimento aí, volto a falar, data centers aí, vai ter um boom aí, porque são muitos dados, né? E para processar dados precisa resfriar. Inclusive tem data centers, até por curiosidade aí, que tem uma própria hidroelétrica para poder dar a energia. Isso que eu ia falar. Tem gente que, quem não é exatamente ali da área de tecnologia, às vezes não sabe, mas gente, é uma energia violenta que se gasta para você manter dados, né? A gente assistia nos filmes, depois foi que eu fui, raciocinar sobre isso. Eu via lá aquela galeria cheia de, vários computadores, assim, enfileirados, aquela fileira grande de computador. Eu falava assim, legal, né? Aí, outro dia, meu marido pegou e falou, sabia que isso aí, para você manter esses vários computadores ligados 24 horas por dia, porque não pode cair energia, gente. Não tem. Ele tem gerador, eles fazem até hidrelétrica, né? Fazem. Energia tem os solar. próprios. Essas grandes techs aí que tem grandes data centers, normalmente mas algumas elas criam a própria usina deles ali mesmo, para poder gerar energia e tudo. Eu vi que tem uma galera comprando muita terra querendo arrendar a terra. Se você é um grande fazendeiro ali, tem muita terra, às vezes o pessoal arrenda ali, eu quero fazer ali minha usina de solar, para data center, essas coisas. Gente, é impressionante. E tem energia e tem também a questão natural, que é a questão do resfriamento, porque esquenta muito, então desafio. Aí as pessoas também costumam perguntar por que a gente não evoluiu mais, né? O que está acontecendo, por que a gente parou nesse momento? Assim como no passado, é uma questão mais de tecnologia do momento. Então, hoje, o que nós temos? Hoje nós temos limitação de dados, isso limita a questão do processamento. A gente tem a questão da energia, que ainda é muito cara, entendeu? Então, tudo isso aí influencia. E é uma oportunidade. Às vezes, eu não estou conseguindo desenrolar a parte tecnológica, desenvolvimento, inteligência artificial, legal, mas você sabe que vai ter data center, você sabe que tem que ter espaço. Às vezes você vai ser o cara da infra, que vai cuidar dos hardwares lá e tudo mais. Legal. Agora, só uma curiosidade, porque a gente está falando disso. Eu fiquei viajando esses dias aí e vendo muita coisa de tecnologia quântica. É uma loucura. Aí sim, eu te falo. Eu fiquei com medo, porque quando a gente vai para a parte quântica do negócio, são processamentos que hoje a humanidade não tem condições de fazer. Cálculos que hoje são inimagináveis, a gente não tem como fazer. E ainda assim, ainda vai requerer uma série de controle de energia e de calor, mas de processamento já não, porque é um processamento... Só para exemplificar, né, a gente tem hoje os processamentos convencionais 0 em 1, 0 em 1, e eles são paralelos. A tecnologia quântica, eles são sobrepostos, então ele pode fazer vários cálculos ao mesmo tempo, é uma loucura. Uau. E aí as empresas já começaram a fabricar os chips quânticos.
Caramba. Por isso que eu estou falando, né, um ponto de curiosidade, mas que isso pode vir a se tornar realidade, já está se tornando realidade para os próximos anos. Já é realidade hoje, né, para algumas techs, mas cada vez mais eles vão aperfeiçoar. Aí é uma loucura. Caramba. Aí, não sei nem como é que vão ficar os data centers, né, mas é bem interessante. Assustador e legal, né? E para a gente finalizar, qual o conselho que você daria aí para os jovens que estão nos assistindo hoje? Pessoal, aproveitem a oportunidade, tá? A gente nunca sabe, aquilo que eu falei lá do e-mail, a gente nunca sabe onde a nossa mensagem vai chegar, né? Então, trabalhem sempre em prol de vocês, saibam que tudo que vocês fizerem vai ter um resultado positivo. Aproveitem essa oportunidade do estudo aí que vocês estão tendo, de ter acesso à tecnologia que lá atrás nós não tínhamos, né? Então, aproveitem essa oportunidade e podem ter certeza que seguindo essa linha aí, vocês vão galgar aí sucesso aí na vida de vocês. E é isso, né? Então, minha dica basicamente é essa, né? Trabalhem para vocês, aproveitem as oportunidades e lembrem que a mensagem que vocês deixam aqui, a gente não sabe até onde ela pode chegar e para quem vai chegar. E uma mensagem dessa pode ser uma oportunidade aí que vocês estão esperando para vocês aí, tá bom? Muito obrigada, Silvio. Foi ótimo te ter aqui. Eu tenho certeza que quem assistiu também e quem vai nos assistir também vai ficar muito feliz, muito agradecido mesmo com tanta informação boa que você passou. E não deixem de se inscrever no nosso canal de YouTube e também nos seguir lá no Instagram, @hightechcurse. Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Até a próxima!